Prosseguindo na síntese bíblica do profeta Abacuque, o item 2, os caldeus serão castigados. Estudando Abacuque capítulo 2, versículo 1 a 20. O versículo 1 diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Com a nação sofrendo risco de destruição, Abacuque se identifica como um vigia que fica na torre da fortaleza. Isaías também usou essa expressão para designar o cumprimento do seu ministério profético. Era uma posição daquele que tinha a função de alertar os que tentavam invadir a cidade. Então, Abacuque ele se coloca numa posição tanto de alertar os que a nação, o povo que queria invadir e destruir a cidade, mas também alertar os israelitas, tá bom? Por causa de outra coisa que estava invadindo a cidade, tá bom? E estava destruindo ela, que era a violência, que era a corrupção, tá bom? Porque os juízes não julgavam corretamente, tá ok? No versículo 12 do capítulo 1, Abacuque ainda falou para Deus: não és tu eternamente? Vamos ler esse versículo? Capítulo 1, versículo 12, veja o que ele diz: olha, não és tu desde sempre, ou não és tu eternamente, ó Yahvé, meu Deus, meu santo. Então, ele, ouvindo de Yahvé que viria uma destruição ainda maior do que a destruição que já estava ocorrendo entre eles, que era a corrupção, tá bom? Então ele começa chamando Deus de eterno, depois chama Deus de santo, e ele diz: nós não morreremos. Ou seja, ele confia que a punição de Deus, tá bom? Ela tem um propósito, que é purificar o povo, tá bom? E ele prossegue: ó Yahvé, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Então, quer dizer, o que Deus vai estar fazendo é um juízo, é um castigo para levantar o povo, que o povo não morrerá, eles não serão destruídos. Isso vai influenciar até no cântico final de Abacuque, tá bom? E aqui no capítulo 2, então, ele se coloca nessa posição, tá bom? Olha, eu vou ficar na posição de vigilante, daquele que avisa, daquele que anuncia, tá bom? Ele já estava sendo assim para o povo. E vamos ler também o texto de Isaías, capítulo 62, versículo 6. Esse texto nós podemos aplicar, além de Isaías ter dito que ele era também como um guarda, mas Isaías vai profetizar que Deus estabelece guardas, Deus estabelece vigias aqui na terra. O versículo 6 ele diz: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite não se calarão. Ó vós que fazeis menção de Yahvé, não haja silêncio em vós. Esse versículo é muito profundo, né? Então, como eu disse, a profecia de Oséias, de Abacuque, aplicando aqui, é importante nós aplicarmos à igreja, ok? Então, esse povo que está corrompido pela violência, e que eu até peguei o texto que o apóstolo Paulo disse que lá na igreja de Gálatas, eles se mordiam, tá bom? No meio deste povo, Deus coloca guardas, pessoas que estarão, tá bom? Toda noite falando, e eles não se calarão, estarão sobre os muros anunciando. Sobre os muros eles anunciam: olha, o inimigo externo está chegando, nesse caso a Babilônia está chegando. E para aqueles que já estão dentro também, sobre as atitudes deles, olha, mudem de atitude, né? Porque senão vocês serão escravizados. Quando chega no versículo 8, ele diz o seguinte: visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti. O versículo 8. Ou seja, a Babilônia também sofrerá juízo. A cidade da Babilônia deixou de existir. Hoje só existem ruínas. Só os arqueólogos passam por ela.
E até o século XIX, o mundo pensava que essa cidade era uma fábula contada pelos antigos, né, pela Bíblia e pelos historiadores gregos. Eles pensavam também que era fábula dos historiadores gregos, mas não era, tá bom? Era verdadeira. E por que ela pareceu fábula para a história, né, dos séculos, nos últimos séculos? Porque a destruição foi muito grande, a cidade deixou de existir, tá bom? E interessante também, no versículo 4, Abacuque, como ele vai chegar até o capítulo 3 para poder falar do reerguimento de Israel, vamos lembrar que ele é o profeta que fala de fé no Antigo Testamento, tá bom? Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, esse é um dos poucos textos no Antigo Testamento que fala de fé. Bom, nós temos, na verdade, 2 textos em algumas traduções no livro de Samuel, tá bom? E aqui no livro de Abacuque. No livro de Samuel, o termo fé aparece em Samuel 21, versículo 5, tá bom? Que também não está fazendo referência a toda essa fé espiritual como Abacuque fala, mas lá diz: e respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, e em boa fé, tá bom? Então são as únicas 2 vezes que o termo fé aparece no Antigo Testamento, tá bom? Então Abacuque é esse homem de fé. Mas também Abacuque, ele vai trazer uma característica, vamos dizer, de juízo. Quando chega no versículo 19, ele fala ali pela 5ª vez o ai, né? Vamos dizer, anunciando o sofrimento. Como eu disse, ele está em cima do muro, anunciando, tá bom? Para os que estão dentro, olha, o inimigo está chegando, e anunciando também para os que estão dentro, olha, muda a atitude de vocês. Então veja, ele apresenta 5 ais nesse capítulo 2. Leia o versículo 6, quando ele diz: ai daquele que multiplica o que não é seu, porque a corrupção era comum em Israel naqueles dias, tá bom? O pobre sendo oprimido, tá bom? Sendo fraudado, e quando ia para a justiça, o pobre não tinha vez, porque os juízes eram comprados por esses poderosos. O versículo 9, ele diz: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, ou seja, adquiridos através da corrupção, adquirido através do engano, adquirido através da exploração. No versículo 12 diz: ai daqueles que constroem uma cidade com sangue, né? Os babilônios, no caso, eram esse exemplo, tá bom? Eles estavam sempre edificando com sangue, com conquista, com morte, tá bom? Não era só com o seu trabalho. Isso era uma tônica praticamente em todo o país do mundo, né? Um dos poucos países que não era envolvido em construção através de opressão eram os povos que viviam aqui no Brasil. Por isso também eles não edificaram muito, né? Incas, astecas mais edificaram muito, mas tudo através da opressão de outros povos. O versículo 12, o versículo 12 já falei, o versículo 15 tem o 4º ai. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, que leva vício ao seu companheiro, né? E o versículo 19, ai daquele que busca ensino na pedra. A idolatria era comum até em Judá naquele período, tá bom? E no restante do mundo, então, nem se fala, tá bom? Principalmente na Babilônia, todos eles adoravam muitos deuses, então eles buscavam ensino ou buscavam recursos na pedra, nos falsos deuses. Enquanto o Deus de Israel, Abacuque falou claramente: olha, tu és desde a eternidade, ou seja, ele não foi criado pelas mãos dos homens. Não foram os homens que deram início aos deuses. Os pagãos querem dizer hoje que o Deus da Bíblia também foi inventado. Nós não podemos aceitar isso, né? A Bíblia deixa claro que o nosso Deus, ele é eterno. Amém? Então, o exemplo de Abacuque nos confirma essa mensagem.